AMT, iremos apresentar agora nosso trabalho de conclusão de curso, cujo o país tema é a Grécia. Meu nome é Letícia, Andréia, Yolanda, Fagner, Jéssica e Nicole. Embora não haja uma definição única do que seja turismo, a OMT, a Organização Mundial do Turismo, que é uma agência especializada da ONU, define o turismo como uma atividade que as pessoas realizam ao viajarem e ao permanecerem longe, em destinos longe do seu lugar de origem, por um período menor que um ano consecutivo, com finalidade de lazer, cultural, negócios e etc. Este trabalho tem como objetivo organizar uma simulação de participação da Grécia em uma reunião de cúpula da ONU no Brasil, cuja proposta é a discussão de ações para o turismo sustentável, que é a atividade que busca minimizar os impactos ambientais e socioculturais, ao mesmo tempo em que promove benefícios econômicos para as comunidades locais e destinos. A execução deste trabalho foi segmentada em 4 partes. A primeira, panorama geral, sempre como base para a orientação dos tópicos a seguir. Etapas da vinda da delegação, que informa todo o procedimento de participação de uma delegação em uma reunião de cúpula da ONU. Identidade turística, que define o país, a principal atividade turística do país. E o PMMT, Plano de Metas para a Melhoria do Turismo. A Grécia é um país da antiguidade, com cronologia muito grande. Por isso, sua história é dividida em períodos. Período Neolítico, Era do Bronze, período Minoico, período Micênico, a Idade Média, período Arcaico, período Clássico, período Helenístico. Em geral, notamos grandes mudanças a partir do período arcaico, que foi justamente neste período que as comunidades tribais que se localizavam no território grego cresceram e se transformaram nas cidades-estados, chamadas polis. Com isso, o comércio e as artes cresceram, surgindo a democracia em Atenas, que é a atual capital da Grécia. No período clássico, ocorreu a unificação e a expansão da Grécia. E no período helenístico, com a conquista do território da Macedônia, a língua, a cultura e a religião foram amplamente difundidas por todo o território. Então, mas os romanos destruíram o Império da Macedônia e dominaram a Grécia. Logo após, com o fim da dominação romana, teve-se a dominação turca, que também difundiu boa parte da religião, da cultura, inclusive dos componentes étnicos. Com o fim da dominação estrangeira, a Grécia só vem se restabelecendo com o passar do tempo. Em julho de 1836, a Grécia alcançou sua independência com o Tratado de Constantinopla. Com isso, com o fim da dominação estrangeira, a Grécia só vem se restabelecendo com o passar do tempo. Grandes conquistas foram alcançadas e a qualidade de vida aumentou consideravelmente. Hoje, a República Helênica, nome oficial da Grécia, é regida por uma república parlamentarista. É dividida em 13 periferias, os estados, e são ainda subdivididos em 51 prefeituras, as cidades. A Grécia a economia da Grécia é uma economia capitalista mista, ou seja, mercado e Estado se complementam e sua moeda é o euro. Na bandeira, como vocês podem
acreditavam que os deuses moravam no alto do Monte Olimpo, onde eles decidiam a vida dos mortais. Os deuses podiam conviver entre os mortais e até ter filhos com eles. E esses filhos, quando cresciam, se tornavam heróis e eram considerados semideuses. O deus mais importante era Zeus, rei dos deuses, e era casado com a deusa Hera. Mas como ele era muito infiel, ele, em uma de suas traições, ele teve um filho com uma mortal. Esse era Hércules, que ficou conhecido, era um herói conhecido por ser corajoso e gostar de ajudar as pessoas. Outro herói famoso foi Teseu, que derrotou o Minotauro, que era um monstro, metade homem, metade touro, que vivia no labirinto. Outros deuses famosos eram Dionísio, deus do vinho, o Poseidon era o irmão de Zeus, Apolo, deus do sol, e a mais bela de todas era Afrodite, a deusa do amor. Como eu disse, na Grécia Antiga, a religião era politeísta, mas atualmente, 95% da população são católicos ortodoxos. O idioma oficial falado na Grécia é o grego e é a língua mais antiga falada no mundo. Por esse motivo, ela influencia várias outras línguas no mundo, como, por exemplo, na língua portuguesa, a palavra cronômetro deriva do grego e significa cronos, significa tempo, e metro significa medida. O teatro, os gregos gostavam muito de ir ao teatro, e foram eles que trouxeram esse costume para a sociedade de hoje em dia. As principais peças apresentadas na Grécia foram em homenagem ao deus Dionísio, que era o deus da festa, da loucura, do vinho e dos prazeres. Os principais autores de teatro que mais se destacaram foram Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Suas peças escritas foram apresentadas no século V e eram conhecidas como tragédias, eram chamadas de tragédias, porque a maioria tinha o seu final triste. As principais personalidades da Grécia não eram nem esportistas, escritores, músicos, e sim os filósofos. E os que mais se destacaram foram Aristóteles, Sócrates e Platão. O esporte começou na Grécia por volta de 2500 a.C. E esses festivais esportivos eram feitos para adorar em honra aos deuses. E esses festivais ocorriam numa cidade chamada Olímpia, uma cidade antiga da Grécia. E por esse motivo teve o nome de Olimpíadas. A flora da Grécia é bastante diversificada. Sua vegetação é mediterrânea e é composta por oliveiras, pinheiros e vegetação rasteira. A flora se torna a principal atração na primavera, por enfeitar todo o país com suas lindas flores. Já a fauna é composta bastante diversificada também, composta por lobos, ursos, chacais, javalis e linces. E também tem as espécies de aves, que são pelicanos, cegonhas e garças. Todo esse estudo foi feito para ser aplicado à vinda da delegação, como iremos ver a seguir. Para um país participar de uma reunião de cúpula da ONU, ele deve ser formalmente convidado. Isso ocorre através da carta convite, que foi enviada ao representante da delegação, o Sr. Carlos Papulha, presidente da Grécia, que por meio de uma carta-resposta confirmou a presença dele, do Sr. Constantino Marco Polo, primeiro-ministro da Grécia, Jorge Pantandreou, ministro do Turismo, e Melitis Tsizamis, que é o presidente do GNTO, que em português significa Organização Nacional de Turismo Grego. Para a vinda da delegação, a companhia aérea selecionada foi a AG Airlines, que
está há 20 anos no mercado. E é a segunda maior empresa da Grécia, e a Air France, pois na Grécia não existe voo direto do Brasil, da Grécia para o Brasil. As reservas para o transporte da delegação foi solicitado um carro categoria luxo, grande, com 4 portas e GPS, e navegador GPS. E o hotel onde a delegação irá ficar é o Novo Hotel Jaraguá, que fica localizado no centro, tem como bandeira 4 estrelas, e os quartos solicitados foram 5 categoria luxo. Como a Grécia não tem relações diretas com o Brasil, não tem indícios anteriores de rota de tráfego, de engenharia de tráfego. Então não foi necessário interditar ruas para a passagem da delegação durante os dias do evento. Ao decorrer dos séculos, a Grécia ela teve influência de vários países na gastronomia. Tanto os países mais principais são Itália, Turquia e Arábia. A Grécia é composta de inúmeros pratos. Entre eles tem o arroz à grega. O arroz à grega é cultivado da própria Grécia, que recebe vagem, cenoura e ervilha. Também tem o churrasco grego, que é bem diferente do que pensamos. Ele é espetado em uma madeira, cada pedaço em vertical, e conforme vai assando, vai se encaixando de outro tipo de carne, como de porco e frango. Também tem o mesnes. Mesnes são um tipo de porções de petiscos que normalmente são servidos com pão. Também pode ser em forma de patê, de sabor berinjela e ovos de peixe. Então, a Grécia tem costumes diferentes de outros países. Os estabelecimentos costumam abrir após as 11 horas, porque os gregos acordam às 11 horas para tomar um café. E no café eles comem roscas, torradas, roscas, pardinhas de vinho e um copo de café. O seu almoço é o principal prato, é a principal refeição, que é servido com feijão com legumes, arengues, que são peixes gordurosos, e não pode ficar numa mesa de um bom grego, uma salada, que a mais tradicional é a salada de alface com pepino, que pode ser ou picante ou quente. A picante servida pimenta, a quente os preparos faz ao fogo. O jantar é servido às meia-noite, que eles procuram comer comidas mais leves, como peixes grelhados e legumes. A Grécia não é marcada por grandes decisões culturais. Já, como a Andrea tinha citado no Gaspar, a Grécia possui 95% da população da religião ortodoxa. E isso faz com que eles sigam o calendário ortodoxo, que tem restrições. Por exemplo, tem uma que é o jejum na segunda quaresma, que representa a ressurreição de Jesus Cristo. E a outra Semana Santa, que eles não podem comer laticínios e azeites. Também tem as sexta-feiras, que eles não poderiam comer carne, mas os gregos não seguem isso. Só complementando o que o Fagner disse, na Grécia eles servem o ouço como bebida alcoólica. Lá, o ouço, como uma bebida alcoólica, ele sempre deve ser acompanhado com algum petisco, no caso, os médicos, como ele citou. A ordem das bandeiras foi definida de acordo com a ordem alfabética do país sede, no caso, o Brasil. Ela é dividida em direita e esquerda, se intercalando. O critério de precedência foi adotado durante a reunião. O critério de precedência consiste em dar lugar, em dar passagem e deixar uma pessoa mais importante falar. A delegação grega adotou a seguinte ordem. O presidente era o primeiro a falar, após o primeiro-ministro, depois o ministro do turismo e, por último, o presidente do GNTO. Em alguns momentos da reunião, aconteceu a quebra de protocolo. E a quebra de protocolo consiste em não seguimento de todas as regras do critério de precedência. Isso aconteceu porque o presidente do GNTO falou só sobre o assunto de turismo sustentável. Então, em debate
Museu da Arte Brasileira. Ele foi escolhido porque ele contempla diversas obras de artes brasileiras, mostrando a cultura que não é divulgada internacionalmente no Brasil. Nesse museu mostra não só o patrimônio cultural, mas também natural. Apresentação dos destinos. Na Grécia existem diversos pontos turísticos. Esses pontos eles são determinados pelo número de visitas que recebem. A ilha de Creta não tem só um grande patrimônio histórico, como também um grande patrimônio natural. Ela tem montanhas e também uma grande extensão de fauna e flora, que dá diversidade à sua paisagem. A ilha de Creta tem a cidade de Castelli, que é visitada, conhecida pelas suas praias. Também a cidade de Chaniá, que é conhecida pelo Forte Firkaz. A cidade de Atenas é a capital da Grécia. É um lugar bem visitado, um lugar mais procurado pelos turistas. Atenas tem não só um grande produto turístico a ser mostrado aos seus turistas, mas também os estabelecimentos são abertos, na maioria das vezes, a noite inteira pelo fluxo de turistas que tem lá. Em Atenas é conhecida, igual a Grécia, Atenas também é conhecido pelo seu patrimônio histórico. Isso faz com que os turistas procurem também os museus. O Museu Nacional da Arte da Grécia, ele mostra as principais obras de arte da Grécia, como as esculturas da Grécia Antiga. Aqui podemos ver a ilha de Creta, como se tem no slide anterior, uma visão panorâmica de Atenas. E aqui a Galeria Nacional da Arte da Grécia. Nós vamos mostrar agora um vídeo de divulgação internacional da Grécia, que se chama Grécia, História e seus sentidos. Na Grécia, isso é,
bom que esse plano vai acarretar ao país. O diagnóstico. Após todo estudo, foi diagnosticado que a Grécia é um país que ela apresenta determinados déficits na recepção de portadores de necessidades especiais, porque ela não é adaptada e ela não expõe para o mundo todo o seu potencial turístico. Os objetivos foram traçados formas para minimizar os impactos desses problemas no país. Já as metas é a maneira de que minimizaremos, dentre os principais destaques, a criação de 1 milhão de vagas de emprego, direto e indiretamente relacionadas ao turismo. A Grécia é um país que tem uma população de 10,7 milhões de habitantes e estima-se que 10% dessa população está desempregada, então ajudaria a sanar o problema. Outra meta é implementar em todo o país 1.000 telefones adaptados para portadores de necessidades especiais. Existe o plano de fazer com que os hotéis reciclem 70% do seu lixo e fazer com que todos os estabelecimentos se adequem a portadores de necessidades especiais e idosos. Concluindo, o objetivo do trabalho foi atingido uma vez que fosse obter informações gerais sobre a Grécia, entender as etapas da vida de uma delegação a uma reunião de cúpula da ONU e ações enraizadas na sustentabilidade que podem ser aplicadas ao país para melhorar a